Fala moçada, tudo bem? Vamos falar hoje sobre alguns aspectos linguísticos importantes na nossa famosa gramática? Olha só, separei dois casos importantes para vocês. Entre eles, a diferença entre o verbo ter e o verbo haver. É muito comum a gente falar, tem muita gente aqui, tem muitos problemas, teve um monte de confusão na festa, mas falar assim não tem nenhum problema. Todo mundo entende tranquilamente bem o que você quis dizer, mas escrever assim já é mais complicado. O seu texto escrito, em relação à norma culta, ele começa a se tornar problemático, porque o verbo ter, nesse caso, ele é informal, ele pode ser, em alguns casos, até coloquial. E aí, analisando essa relação entre frases, entendam só, tem alguém ali, você pode falar isso, mas não vai escrever, porque ó, isso aqui é informal. E aí você pode formalizar o seu discurso da seguinte forma: há alguém ali, coloquei o verbo haver, ele foi capaz realmente de resolver esse problema e agora a minha frase não tem mais realmente nenhum detalhe de informalidade. Quando se trata dessa forma então, nessa relação entre verbos, só toma um cuidado. Não fica achando que o verbo ter e o verbo haver nunca são compatíveis. São sim. Se por acaso quisermos criar locuções verbais para tempos compostos, ó, ele tem feito alguma coisa, eu tenho feito alguma coisa, eu tinha feito alguma coisa. Usei o verbo ter sem nenhum problema e poderia substituí-lo pelo verbo haver. Ele havia feito alguma coisa, ele haverá feito alguma coisa. E olha lá, o verbo ter e o haver são tranquilamente substituíveis nesses casos. Falando agora do verbo haver e na sua comparação com o verbo ocorrer, olha o que acontece. Peguei o verbo ocorrer como exemplo, poderia servir o existir, poderia servir o acontecer, e dessa forma, houve problemas. Primeiro detalhe importante, as duas frases têm exatamente a mesma interpretação. Houve problemas, ocorreram problemas, só que, em relação à concordância, você já percebe um detalhe muito importante. Esse verbo aqui, ó, ele é um verbo que vai continuar sempre intacto, sempre na terceira do singular, bem diferente do verbo ocorrer. O verbo ocorrer está concordando com a palavrinha problemas, que nesse caso é o sujeito de ocorrer. Problemas ocorreram, houve problemas. O termo problemas nesse caso aqui, ó, de forma diferente, é objeto direto. E essa contraposição é o que gera muitas confusões. As pessoas tentam ou tendem a flexionar esse cara. E quando o verbo haver tem o sentido de ocorrer, existir, acontecer, ele não vai ser flexionado, vai ficar assim na terceira do singular. Dúvida? Belezinha? Aquele abraço.